Bom, galera, dando continuidade à aula passada, então, nós já vimos uma forma de formatar uma string, que é a concatenação de strings. Pois bem, vamos para a segunda forma, então, de formatar uma string. O Python permite que a gente formate uma string utilizando strings personalizadas com algumas regras ou alguns símbolos e que depois a gente possa substituir essas regras ou símbolos por conteúdos de variáveis. Tá um pouco complicado? Vou dar um exemplo que fica melhor. A gente pode criar essas strings personalizadas, como eu falei, utilizando algumas regras e alguns símbolos que vão permitir que a gente troque esses símbolos por outras coisas. Por exemplo, nessa segunda forma, se eu quisesse falar que a comida preferida do João é pizza, e eu quisesse mostrar o conteúdo, aliás, eu quisesse falar que a comida preferida do João é o conteúdo dentro da variável comida, e eu sei que a variável comida está armazenando uma string, eu usaria esse porcentagem S aqui para indicar que esse porcentagem S aqui vai ser substituído por uma string. E por que é uma string? Porque eu estou usando um S aqui. Tá? Eu vou dar mais exemplo mais para frente, vai ficar mais claro. E depois que eu terminasse de digitar minha string, eu usaria um porcentagem e passaria aqui para dentro desses parênteses, depois da porcentagem, a variável que eu quero substituir no lugar dessa porcentagem, seguido de outros caracteres ou outros símbolos. Certo? Se eu executar isso aqui, vocês vão ver que ele me deu o mesmo resultado da primeira execução utilizando concatenação. A comida preferida do João é pizza. Tá certo? E se eu quisesse mostrar um número? Porque aqui, se eu usar a porcentagem S, eu vou estar mostrando uma string. Só que agora eu quero mostrar um número. A mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Idade do João é... E agora eu quero usar um número. Eu indico que aqui eu vou substituir por um número, colocando a porcentagem novamente, só que em vez de colocar um S, eu vou colocar um D, indicando que é um inteiro. E não me pergunte o porquê do D, mas deve ter algum nome em inglês que eu não procurei ainda, mas deve ter algum significado para ser esse D aqui. E passando aqui para dentro, como eu quero imprimir a idade agora, o conteúdo da variável idade. Aqui não vai ser preciso eu realizar a conversão que eu tive que realizar quando eu estava concatenando strings. Como eu estou indicando que isso aqui vai ser um inteiro, que eu vou passar um inteiro, ele já sabe que isso aqui é um inteiro, ele já vai converter para mim, ele está esperando um inteiro, porque eu falei que vai ser um inteiro, quando eu coloquei o D aqui, vai converter e já vai transformar isso em uma string diretamente, vai substituir esse porcentagem D pelo conteúdo da variável que eu passar. Vou rodar e vou executar para mostrar para vocês a idade do João, 22. Mesma coisa que eu consegui com o exemplo anterior. Eu posso passar mais de uma variável aqui dentro desse parênteses. E elas vão ser utilizadas e substituídas aqui de acordo com a ordem que isso aqui, que os símbolos vão aparecendo e de acordo com a ordem que as variáveis estão sendo passadas. O que é isso? Vamos supor aqui que eu quero mostrar a seguinte mensagem agora. João gosta de alguma coisa que vai vir em conteúdo como string e tem alguma coisa que vai vir no conteúdo que vai vir como um número, anos. E aqui eu vou passar agora, como primeiro eu indiquei que vai vir uma string e eu quero que seja mostrado o conteúdo da comida, vou passar a primeira variável comida e depois a variável vou separar por vírgula, tá certo? Esse espaço não é necessário, mas eu estou colocando para deixar mais legível o código, certo? Vou passar o nome da variável que contém o valor que eu quero imprimir, no caso é a minha variável idade. Se eu rodar isso aqui, João gosta de pizza e tem 22 anos. Certo?
Eu posso passar outros tipos de informação aqui para, por exemplo, falar que eu quero formatar um número que eu quero que ele mostre 2 casas decimais, ou que esse número seja preenchido por, aliás, preenchido não, mas que esse número tem, por exemplo, 3 zeros antes dele e 3 zeros depois dele, ou que ele seja preenchido com algum outro caractere, ou que ele tem espaço antes e depois dele. E eu faço isso passando outros caracteres, outras informações aqui dentro. Isso é importante, tá? Mas eu não vou tratar disso nessa videoaula. O que eu quero mostrar nessa videoaula é como formatar strings, mas passando o conteúdo de variáveis para dentro dessas strings. Eu vou falar disso mais para frente, conforme a gente for ter que utilizar esse tipo de formatação especial. Eu vou tratar ele dentro dos vídeos e você pode encontrar mais informação sobre isso na documentação da linguagem Python, que eu vou estar ensinando vocês também mais para frente como consultar e usar. Bom, e bem, do mesmo jeito que eu tenho alguma coisa para representar que eu vou substituir por um string e alguma coisa para representar que eu vou substituir por um inteiro, eu também tenho, por exemplo, alguma coisa para representar que eu vou substituir por um float. Por exemplo, João tirou alguma coisa na prova de matemática. E esse alguma coisa, eu já vou passar o valor literal aqui direto. Poderia ter colocado dentro da string direto, mas eu quero mostrar para vocês que vai ser substituído. João tirou, como João é um garoto estudioso, ele tirou 9,5. 9,5. Certo? Vou rodar aqui. João tirou 9,5, tá? 9,5, mas ele está esse tanto de zero aqui depois, na prova de matemática. E já para dar um exemplo para vocês, eu não quero que fique esse tanto de zero aqui depois desse 5. Eu quero que só mostre 2 casas depois da vírgula. Ou depois do ponto aqui, né? E eu falei que isso é possível, mas como? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu colocar esse ponto 2 aqui, significa que ele vai ter a precisão de 2 casas. Se eu tivesse colocado um ponto 3, seria uma precisão de 3 casas, mas eu quero uma precisão de 2 casas. Como que eu sei disso? Sei disso porque eu já usei e eu já consultei a documentação e eu sei que eu posso colocar isso aqui. Tá? E conforme você for utilizando, for conhecendo a linguagem, você vai descobrir mais coisas. Mas eu vou ensinar vocês a consultar a documentação depois. Mas para o objetivo dessa aula, eu só quero mostrar como substituir os valores de acordo com os tipos de dados. Mas como surgiu aquilo ali, eu estou mostrando que para definir a precisão, aliás, com quantas casas eu quero mostrar, eu coloco um ponto e a quantidade de casas. Eu vou rodar o exemplo mais uma vez e vocês vão ver que agora está mostrando formatadinho, bonitinho para mim. João tirou 9,550 na prova de matemática. Bom, essa é a segunda forma das 3 que eu falei que eu ia mostrar e é a forma que está caindo em desuso devido ao surgimento da terceira forma que eu vou falar logo em seguida. Mas, como tem muita coisa já escrita em Python, com certeza você vai achar essa forma aqui. Tá bom? Terceira forma, então, é através do método format. Eu não vou explicar o que são métodos agora, tá? Porque eu precisaria explicar outras coisas. Mas pense em métodos como se fossem funções, só que eles são chamados de outra forma. Eles não são só isso, tá? Mas eu não vou explicar agora o que são métodos, mas eu vou explicar em aulas seguintes. Então, continue acompanhando aí. Bem, aqui a terceira forma é mais ou menos similar igual à segunda forma. Enquanto que na segunda forma eu vou deixando espaços indicando que eu vou substituir esses espaços de acordo com o tipo de dado. Por exemplo, aqui eu estou falando que eu vou substituir por uma string. Aqui eu estou falando que eu vou substituir por um inteiro. Na terceira forma, eu não falo que tipo de coisa que eu vou substituir. Eu só falo que eu vou substituir por alguma coisa. O que é isso? Vou dar um exemplo.
a comida preferida do João é... Eu vou indicar que aqui eu vou substituir por algum valor, algum conteúdo de uma variável, utilizando essas chaves. Chaves, sim. Sim, chaves. Utilizando essas chaves, desculpa, estava só vendo se era o nome de chave mesmo. Bom, depois de eu ter feito isso, a comida preferida do João é... E eu coloquei essas chaves aqui, eu tenho que arrumar alguma forma de falar pelo que eu quero substituir essas chaves. Eu vou colocar um ponto aqui e vou chamar o método format, que vai funcionar mais ou menos como se fosse uma função. Eu vou abrir aspas e vou passar o que eu quero que seja substituído naquelas chaves. No caso aqui é o conteúdo da variável comida. Então eu vou passar a variável comida. Mais ou menos dessa forma, só que eu estou passando para um método agora que mais para frente vocês vão descobrir o que é. Eu estou chamando ele com esse ponto aqui, em vez de deixar ele sozinho igual a função str. Se eu executar isso aqui, a comida preferida do João é pizza. Esse método format, assim como essas máscaras que eu passo aqui, eu posso customizar de diversas formas. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, que se eu quisesse mostrar o mesmo conteúdo mais de uma vez, eu usaria, por exemplo, a comida preferida do João é... Aqui eu vou passar um zero, indicando que eu vou usar o valor da primeira variável que for passada para esse método format. Em Python e um monte de outras linguagens de programação, a gente começa a contar do zero. Então, se eu quiser usar a primeira variável que for passada para o método format, porque assim como aqui eu passei comida, mas eu posso passar comida e idade, eu posso passar mais de uma variável, aqui eu também posso passar mais de uma variável. Se eu quiser indicar que eu vou usar a primeira, como o Python começa a contar do zero, eu vou passar um zero aqui. Se eu quisesse indicar que eu vou usar a segunda, eu vou mostrar para vocês, eu passaria um 1 ali. É um pouco confuso, mas é questão de costume. Python começa a contar do zero. Então, a comida preferida do João é... Eu vou substituir pelo conteúdo da primeira variável que for passada aqui. Só para mostrar mais alguma coisa, ele realmente gosta de... Vou substituir pelo conteúdo da primeira variável que for passada. Igual da outra forma. Vou colocar aqui format e vou passar comida. Eu vou executar. A comida preferida do João é pizza. Ele realmente gosta de pizza. Passando só uma vez a variável, eu fui capaz de substituir ela 2 vezes dentro da string. Legal isso, né? Eu posso ainda... Eu não preciso passar ainda as variáveis na ordem que eu quero usar, se eu estiver indicando qual variável eu quero usar. Aqui eu preciso, porque eu não estou indicando qual variável eu quero usar. Aqui, eu não preciso se eu indicar a ordem. Por exemplo, se eu quisesse mostrar essa mesma mensagem aqui, só que usando o método format. João gosta de alguma coisa. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1. Ou seja, eu vou usar o conteúdo da segunda variável passada para o método format. E tem alguma coisa que eu não sei ainda, anos. Aqui agora eu vou chamar o método format. E, bem, aqui eu vou usar o conteúdo da primeira variável que eu vou passar. Eu vou passar, então, idade. E aqui eu vou usar o conteúdo da segunda variável que eu vou passar. Vou passar aqui, no caso, comida. Tá? Observem que a ordem eu estou passando idade primeiro e depois comida. Mas aqui eu primeiro estou exibindo comida e depois idade. E eu posso fazer isso porque aqui eu posso passar a ordem em que as variáveis que estão sendo passadas aqui vão ser utilizadas. Se eu rodar isso, João gosta de pizza e tem 22 anos. Legal pra caramba isso. Certo? Aqui, nesse terceiro método, eu também posso formatar a minha string usando 2 casas decimais ou usando outros tipos de formatações, igual eu poderia aqui. Conforme a gente for ter que utilizar isso, eu vou mostrar para vocês. E isso aqui, se ficou um pouco confuso, mandem perguntas que eu vou tentar explicar melhor com o que não foi entendido. Questão de formatação de string.
É isso. Durante o decorrer das nossas videoaulas, a gente vai estar utilizando mais essa aqui, porque é a mais atual, tá bom? E aqui está começando a ser a mais utilizada agora, mas é importante conhecer todas as formas. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. E até a próxima aula, pessoal.